Senhor, te bendizemos, exaltamos, faltamos palavras. Veja os nossos pensamentos, entra no nosso coração. Veja o grau do excesso de confiança que nós entregamos a Ti. Ouvimos que Tu és soberano, mas aqui entendemos e confirmamos. O querer e o fazer vem de Ti, Senhor. O inimigo não tem nada a fazer. Você viu todas as manobras do Satanás. Lhe dá o tempo. Se você lhe repreender, colocasse tudo na sua vida. Ele é nada, não é uma coisa. Exaltamos a tua fidelidade. Vindo o fim do confinamento, ninguém nos aprendeu. Mas a palavra foi ouviram a mensagem da salvação que liberta. Não vimos nem mal. Não ficamos doentes na morte. E a carência na material, espiritual ou física. Exaltamos, Senhor. O céu é distante. Nós seguramos a terra. Onde que colocaste teus pés? Tu és digno de receber louvor e adoração. Senhor, seja louvado. Nós ficamos de Ti. Se nos dar a mão, o resto da vida vindoura, depender só a Ti. Para viver a sua eternidade. É a nossa última experiência e esperança. Dedicamos a abertura dos cultos. Opera mais. Nós não sabemos adorar. Mas Tu conheces tudo. É verdadeiro adorador. Adoraste o homem quando lhe deste o fôlego de vida. Te benedizemos. É um momento abençoado. Todos que entraram nesse serviço, ouvir, seguir, contribuir, seja abençoado. Que não conseguiram e entenderam que embaixo da terra no céu temos só um Deus, ou uma palavra basta operar tudo. Seja louvado em nome de Jesus Cristo. O teu favor nos acompanha no princípio até no fim. Vamos expulsar tudo que não confessa o teu nome. Seja a graça seja a nossa partilha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Exaltamos esse Deus, nosso Criador. Passamos, nós agradecemos a Deus. Ele é soberano. Tudo está assegurado na sua mão. Temos o grande tema, espiritualidade. Disseram, é um mistério escondido. Está a depender nas religiões. Está a depender nos deuses das nações. Mas nós estamos na santa doutrina, aonde Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. O nosso Deus como Deus Criador da humanidade. Nós vimos a sua divindade. Nós vimos a sua fidelidade. Vimos como Deus opera com os justos. A escolha de Deus para nós é Cristo. Se tem Cristo, tem a maioria absoluta. Os rebeldes onde é Deus que lhes comanda. Eu vou fugir, Deus vai te comandar. Vai voltar, vai entrar na barriga do peixe. Eu sou Balão, sou rebelde. Vai falar aquilo que Deus vai colocar no tua mão. Eu acaba com os deuses de Bala e Estarteias. Você é obrigado. Elias vai te comandar. Ei, pula mais. É Elias que está lhe falar. Disseram, arruma bem
o vosso altar. Faz assim. Quem está a dirigir? Elias. Ele não tinha aquele projeto. Nós queremos mostrar a rebelião. Quer dizer, a rebelião não tem nada. Mesmo se rebeliar, será dirigido. A mensagem da salvação. Não tem como se rebeliar, irmãos. A rebelião. Onde tiver, Deus está. Nos pregaram sobre o voto. A espiritualidade desaparece devido ao voto. Não se apressa a votar. Vou fazer aquilo. Não. Disseram se você fazer, vai vencer, vai melhorar. Se não fazer, se você colocar 10 votos, colocar 9, aquele que não cumpriste, vai te complicar. A espiritualidade costuma sair no voto que não foi cumprido. Ali a Bíblia diz que tem que cumprir rapidamente. A Bíblia diz, é bom não votar, é bom não votar que votar sem cumprir. Se te dizer, dá hoje, vai hoje, e você vai amanhã. Você que sabe. Spiritualité, c'est-à-dire se reposer, peut se relever. A espiritualidade está pausada sobre o voto. Por que o homem não cumpre o voto? É falta de entendimento dos eventos passados. Se você é uma pessoa que se lembra as coisas como Ana, mesmo tendo Elcana, o seu esposo, se é você que tinha votado, vai correr como a tsunami. Será que você entende as suas situações? Casado, sofrimento é problema. Você empregada, eu não era assim. Quando cozinha te dá um pouco, leva. Está a lavar as coisas do patrão e leva também quanto oferece. A história muda. Se te dizer por que despejaste por aqui, você também manda demais. Esqueceste que a sua situação sai mesmo ali, porque a roupa das crianças andam te oferecendo. O seu também costuma vestir arroz, anda te oferecendo fomba. Por isso, os 5 anos que você costuma levar. Será que você entende? Você compreende os eventos passados. Você não fica teimoso com Deus. Seja como a Ana, como a Sunamita. Hoje é outra coisa. Na 1 Coríntios 13, versículo 9 a 13. Vamos ler 1 Coríntios. Como é curta, o português também vai ler. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo número 9. Que não na 13. Até 13. Lemos. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Amen. Assim diz a palavra do Senhor, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 11.
quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti, aliás, das coisas próprias da menino. 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também seu conhecido. 13 para terminar. Agora, pois, permanece a fé, esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Palavra do Senhor. Amém. Aqui o irmão Paulo, que é autor desta carta, no capítulo que nós lemos, estamos a falar mais de amor, da caridade, mesmo falar novas línguas, mesmo vou queimar meu corpo, mesmo vou profetizar de toda maneira posso, mesmo vou oferecer todas as minhas coisas aos pobres. Basta faltar a caridade. Não sou nada. Sou como aquela pessoa, mesmo que toda hora estou a orar. Se não tem amor, é como aquela pessoa que está a bater os ferros, são barulho diante de Deus. Ali por isso costumamos entender que não tem resposta, estou a orar, estou a fazer aquilo. Porque é como o voto. É bom não votar que votar com 2 corações. É mesmo faltar fazer a obra do Senhor, que oferecer todas as tuas coisas. É barulho diante do Senhor. Porque o fundamento da religião está sobre o amor. João 3,16. Deus amou bastante o mundo. Para dar a salvação no mundo, deve amar. Se não amar, vão ficar sabendo. O outro está aí a chorar. Se a Bíblia está sobre a salvação, o que Deus operou para dar a salvação é o amor. Se você faltar o amor, pode fazer tudo que pode, mas não terá resposta diante de Deus, somente barulho, como Isaías 59, versículo 1. Você que profetiza, você que oferece, você que fala em línguas. Paulo diz que nós conhecemos no livro diz que cala a boca para te instruir. Cala a boca no livro do Jó para te instruir. Tudo que nós estamos a receber é instrução. Se nos pregar hoje, só melhor, não tem mais problema. Mas disseram, cala a boca para te instruir. Se profetizar, dizer que já tem, já estou suficiente. Mas Paulo disse, conhecemos em parte. E se não profetizamos, se nós estamos a profetizar, é em parte também. Est-ce que biso to yebo profetiser yango? Il faut que prière yango zindo ponzamba loba. Será que nós sabemos a profetizar? Tem que entrar no profunda oração. Profecia yango ba otuna yo. A profecia vão te perguntar o que significa. Você também não sabe. Isaïe 48, Zambalobi, je te connaissais dès le ventre de ta mère que tu étais rebelle. Isaías 48 diz que eu te conhecia desde o ventre da tua mãe que você era rebelde. Você não é uma pessoa que possa abrir todas as coisas de uma vez. Você compreende a mensagem? Será que estamos a entender a mensagem? Compreender. Estamos a entender, né? O nosso
nosso tema é o período. La saison. O período. Saison, exame a definição é beleza. O período tem muitas definições. Exali período oyo basalaka oyo balonaka período de roboka. É o período anda a semear e anda a recolher. Essa período oyo tokata iko sala boye pe ko sala boye. É o período que nós cortamos para fazer aquilo ou isso. isso. Quand est-ce que spiritualité beba, quand est-ce que bonga. Estão a dizer que quando que a espiritualidade melhora-se ou estraga-se. Estão a demonstrar o tempo. Tem parte de melhorar ou de estragar a espiritualidade. O que nós precisamos hoje, a definição é o tempo é como momento oportuno. A oportunidade que achaste de andar, de trabalhar, de ouvir, é um período. O confinamento também era um tempo que outros deveriam beneficiar. Deus mostrou que não é o serviço que nos alimenta, mas é Deus. Não é o dinheiro que nos protege. Porque vimos as pessoas morrer, estão a procurar onde enterrá-los. Você não viste a doença nas tuas vistas. O tempo oportuno. A segunda. La saison, c'est l'âge de la vie. A segunda definição, o tempo é a idade da vida. Âge de la vie, em outros hotéis. A idade da vida é aquilo que nós estamos quer dizer, estão a nos tirar da idade X para outra idade. Nós pensamos que conhecemos tudo. Se estamos a profetizar, eu costumo a conhecer tudo que vai acontecer à tarde. A espiritualidade se estraga ali. Você não costuma ver outras pessoas grandes ou pequenas. Está vendo o que você disse que conhece? Quando aquilo que é perfeito chegará, o parcial vai desaparecer. Há outra coisa, se há outra pessoa, o outro também não vai profetizar. Exemplo de Elias. Muitos profetas, 450. São eles que profetizam. Profetizar é prevenir o futuro. Eles profetizavam e acabam se juntou com eles. Mostraram na espiritualidade que os deuses das nações estão também. Eles estão a crer na sua divindade. Vai chover. O seu Deus vai lhe dizer que tem que saber diferenciar as coisas. Quem falou? Será que Deus ou os profetas de Baal estão a profetizar porque Elias não está? Porque tudo está coordenado a Deus. Quer dizer, isso é chamado também período, o tempo. Essa saison oyo ba profeta wana bazo profetiser. É o tempo que aqueles profetas estavam profetizando. Foi Elias até. Porque Elias não estava. E foi Elias lá. Tem que Elias estar. Para confirmar se bazaba profeta yanzam. Para confirmar se são profetas de Deus. Essa mensagem, a mensagem está. Saison. O tempo. Espiritualité bunga. A espiritualidade desaparece assim. Se Moisés subir no monte, você começa a fazer as estátuas do ouro. É o período. Se Moisés voltar, você vai implorar o vodor. E vai o tempo verdadeiro é
o que é perfeito. Mas o que é parcial com a estátua do ouro de 450 profetas. Se o perfeito chegar, o parcial não vai se mexer. Pode se fatiar, vai dominar. J'étais enfant. Quand j'étais enfant, quando era menino, je parlais comme un enfant, je falava pensais como comme un menino, enfant, je pensava raisonnais como comme un enfant. menino. Lorsque je suis devenu grand, Quando cheguei na j'ai fait idade disparaître ce qui était de l'enfant. desaparecei tudo que era de menino. Des saisons. Dois Saison tempos. ya bomwana, ya Tempo da na infância saison ya kokoma homme. e tempo de chegar Quand je suis devenu homem. homme, Quando cheguei besoin de tornar nzambe homem, pour maintenir spiritualité o desejo de Deus kolongwa na saison ya bomwana kino na para kozala mutu. manter a espiritualidade sai no tempo da meninice e chega no tempo do homem. Bakotalisa biso kuna qualité ya homme nini nzambe alingi. E vamos ver ali à frente a qualidade do homem. O que Deus quer? Não fica no tempo. Deus é burro quando a criança ainda não está. Jeremias, antes de nascer, descer no ventre da tua mãe, eu te conheci. Quando você está crescendo, eu te conheço. Será que Deus é burro, está a operar no tempo? Se você estava no confinamento e não fosse na igreja, é um tempo. Nem um dia Deus te despertou vai na igreja. Nem um dia vai te condenar. Por que não foram na igreja? Você cristão falso dos pastores. Mas abriram um dia só de ir na igreja. Você não vai ficar só no tempo do confinamento. Ali a espiritualidade já foi. Mensagens, ah? A mensagem está. Os tempos, se Deus opera com tempo, como que você é homem? Sempre menino ou menina. Mas se chegar o homem, vai entender as coisas. Você criança ou menino falar com menino. Aqui o falar e o pensar e costuma parecer espiritual. Aqui a profecia. Esa prophétie, elle qui c'est la spiritualité, l'esprit de Dieu toujours. A espiritualidade, Deus disse na profecia que é espírito de Deus. Mensagem mobimba, l'esprit de Dieu, mais dindisi on a mais. Toda mensagem é o Espírito de Deus. Profecia, mensagem é profecia. Toda mensagem é a profecia. Pensar como menino. Esse que estão a pregar no fim é pensar como menino. É a maneira que Deus vai atingir o mundo. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Quando cheguei a ser homem, tem que se olhar bem. Você somente no tempo, não cresce. Sempre criança, menino, menina. Spiritualité, se Deus sabe que tem que sair nessa etapa para chegar no outro, Deus vai favorecer porque você não é mais criança nessas coisas. Au moyen d'un miroir, hoje estamos a ver no caminho do espelho, obscure, de uma maneira de uma maneira escura em Deus ou não. Depois, nous le connaîtrons. Nós vamos je le connaîtrai comme j'ai été connu. Eu o conhecerei como foi conhecido. Haverá um dia, se você não prestar atenção de trabalhar no tempo, será que na pregação é Deus? Deus pode falar a verdade? Será que Deus pode operar com as mulheres? Será que Deus pode operar na mulher que não tem possibilidade?
Aqui estamos d'une a ver manière essa Bíblia confuse ba version sous ce de logo uma maneira lokola yango confusa. lokola yango te Parece même kolo ou ezali não, mas haverá um dia nakoyeba malamu vou conhecer ndenge verdadeiramente, bayebela ngai de modo mokolo que nini me wana conhecerão. Que mokolo ya dia? shoro É o dia de choro, ya kolela de wana chorar, mokolo ya pele songolo pakala é o dia de ndokana chamadas. koluka ozonga lisusu oyoka Você vai voltar mais para ouvir, ndenge de novo, bayebelaki yo balobi livre ya souvenir ezali de modo que te conheceram o livro da lendi lembrança. bateyaki yo oyoka te mardi Segunda-feira te ozomona pregaram, lokola não ouviste. confuse eza yango eza Terça-feira não yango ouviste. eza yango Será que même é mokolo ouvido yango ou não? Mas omona naquele clair dia verá claramente, afinal de maintenant trois choses contas, demeurent la foi l'espérance et la três charité coisas que demoram: a fé, a esperança e o amor. Essas coisas demoram, não foi? kondima yango ezobenda biso vers la A fé perfection que nos chama para a perfeição. l'espérance natie motema na nzambe oyo A esperança coloca o meu coração nesse Deus mokolo ezali na dama. omona ye É um dia la eu verei charité mais la plus a grande de ces choses caridade, o amor, c'est la charité a mais la plus grande o que é maior oyo nessas três ezokwangobe coisas espérance que foi está engolir bonté a fé, dignité patience esperança, a bondade, a perseverança, a charité. paciência, persévérer o na yo amor. na église Pode perseverar na igreja, persévérer na yo koteya pode perseverar balobi a pregar, persévérer kokaba biloko na yo persevera a oferecer as tuas po coisas. moto okokaba aza na mitema mibale O que pode oferecer pode ter non bible elobi dois le cœur de corações. l'homme na proverbe est tortillé par-dessus tout Aqui o É coração méchant, do Jérémie. homem é mau, Jeremias. qui peut le connaître Quem pode conhecer? nani akoyeba ke moto oyo eloko azosala motema eza mosika Quem pode conhecer yango opesa moninga o que poison esse yango homem oloba que mabe está yango operado okoyiba ye yango o seu okozwa ye coração é mwasi na ye distante. ozwa ye mobali na ye Pode receber o seu yango oyela esposo, paster a na yo esposa dimo Leia. eza codifie mpo akufa Você leva o dízimo codificado para yango nzambe matar alobaki o teu bopesaka pastor. excès ya confiance na motu te Deus disse, Esse não é coloque confiança excesso que de eu penso confiança no homem. Coloque excesso de aqui confiança se em Deus. bazotalisa como spiritualité elongwaka Estão a mostrar quanto que a eza na espiritualidade saison sai. olekisa osalaka na yo Há um meboli na tempo kati que você ezalaka te deixa passar, mas no coração wana não tem bonzambe amor. elongwe Ali a ngana divindade kabaka sai. mingi Eu bazongiselaka costumo nga te te oferecer, na não motema costuma nini me dar. Qualquer coração, na motema nini qualquer coração, malamu solola na moninga akende malamu ke ou eu bem conversar com outro que lhe eloko dá, euti na motema te que lhe dá a coisa que não sai do coração. oza na saison nini Está em que tempo? Ephésiens 4 verset 10 à 16 Efésios 4, 10 até celui qui est 16. descendu Aquele que desceu, oyo ozomona obscure wana o que você está a ver escuro. balobi bino bagalileya Galileias, yesu oyo bomoni komata wana esse Jesus que você virão a subir, komona ye lisusu kokita vão lhe ver de novo a descer. awa ayaki kosauve bino Aqui veio para vos me salvar. mokolo ekozala Mas oyo haverá akoya dia kozwa je serai connu je que le virá para connaîtrai comme buscar. je serai connu Eu o conhecerei comme j'ai été connu como fui mokolo conhecido. yango Naquele bokende dia, esika atindi bino na chambre haute bokende kobondela vão no quarto alto, onde te disseram para ayebisi orar. bino atindela bino saint esprit Ele, consolateur ele vai enviar o botika Espírito Santo kotala como ele consolador. ezokende Não fica a olhar no céu, o tempo está moto passando. azocomprendre te nani O homem wana não tá eske moto entendendo. normal akokomata Quem é Ele vai esse? ter O homem razão, normal pode subir. Você não sabia que é c'est Deus. lui qui est descendu Aquele que tinha descido c'est le même qui est élevé au-dessus é o de tout mesmo ici que foi exaltado em cima como de moto todas aza as confie coisas. eske nzambe azopere lisusu A pessoa eske é, bonzambe ya solo lokuta na bino é confundido que Deus está operando balobi mais. A divindade é otikala a na vossa confusion mentira. te na obscurité te Não fica na confusão, oyo não, akitaki wana na escuridão. Aquele que eza tinha ye moko descido moto abuti mpe likolo é o mesmo que subiu no likolo ya céu. mapata nyonso azokota Em cima do céu está afin de passando. remplir toutes ces choses As nuvens, mais yo afin okende na chambre haute esika Deixe batindi todas kuna as coisas. olingi Você vai kozala no lokola quarto ye alto.
Quer ser como ele? olingi ozala lokola ye Quer ser como kende na ele? chambre haute Vai na quarta, oya ke no quarto alto. Ele kende foi kuna depois kotita de Saint-Esprit fazer a bino mpe obra. bokosala lokola Ele ye vai enviar o seu Espírito me e vai operar com ozokamwa você. ozomona Você está admirado, está molili vendo? ozokomprendre te Escuro, eske eza yango eza yango bem te escuro. É aquilo ou eza não? ye É ele. et il a donné Ele deu les uns comme apôtres outros saison como ozokende apóstolos. Olha só o tempo. spiritualité esika nini ekendaka Aonde vai a espiritualidade, moto ayebi saison na ye te o homem não sabe o seu tempo. ye moto apesi Ele que deu, avant akende antes de ir, il a donné aux uns deu uns. wana verset 11 Versículo et número il a 11. donné les uns Deu uns comme apôtres como apóstolos. mosala ya baapôtre A obra dos apóstolos. bango nde bazokende église primitive ebandi na yesu te A igreja primitiva não começou com Jesus. ebandi na baapôtre Começou com os apóstolos. soki obandi kaka na chapitre 2 wana Se começar a ler capítulo 2 do Atos, okomona ete bato oyo ntango esprit ya nzambe alati bango não vai encontrar esses babandi homens kotuna babandi quando foram koexplike revestidos liwa mpe com o lisekwa ya yesu Espírito de Deus. bato babandi koya bazokoya na bapresa na makolo na bango bazoteya liloba na nzambe na assurance presentes nos pés dos mpo apóstolos. batikela bango mosala Pregavam com eloko ezofungola certeza eglize eza liloba oyo bazoteya que estão a abrir a Essa igreja. igreja Estas andava palavras não é a igreja te do casa, bazoya não. liloba ya bomoi É a palavra da vida. liloba oyo Esta eglize yango palavra, wana a igreja é la aquele. première communauté É a l'église primeira comunidade, primitive a igreja ebandi na yesu primitiva. te Não começou com ebandi na Jesus. bato oyo Começou saison com, ya kristo elongwe com aquela pessoa, o tempo que atindi Cristo passou, Saint-Esprit deixou o ekomi Espírito saison na Santo biso e me moto tornou ayebi saison nosso te tempo. ayebi O homem- saison na ye te A pessoa soki não yesu conhece o seu tempo. akosala yesu atiki Se Jesus mosala vai operar, Jesus já asali abondeli deixou mpona a bino obra, atiki nyonso orou para bafongola o céu, atiki deixou as chaves. oyebi saison na yo Você conhece o teu tempo, il faut moto ayeba naza apôtre o homem bato tem que bazalaki saber, eu sou ebele apóstolo. me Era aboni muitas bango pessoas, 12 mas ele escolheu 12. bango mpe ntango batikali E quando moko ficaram azalaka também, kati na biso que estava no nosso meio, asali oyo bakoka kosala te fez que não podia eske fazer. tokosenga na nzambe Podemos pedir a Deus, ouça, ntango wana eza yesu azotia aquele tempo é Jesus que mais escolheu. saison oyo biso bato totikali Mas esse tempo biso mpe somos nós que tokodependre ficamos. na likolo Nós vamos Agora depender usar do Saint-Esprit, céu. Como likolo temos o ekoyoka. Espírito Santo, o céu vai ouvir. batie barnabas na Colocaram Barnabé matias com Mateus. soro ekwei na matias O sorte caiu no mpo Matias. likolo moto elobi O céu que falou. bato saison balingaka te Muito que não conhecem o tempo, balingaka te não gostam do tempo. alingi kaka lokola batiaki biso mibale ndenge nini bato nyonso bakopona wana kutu Quero eza como bango nos te colocaram nos dois. soro Como likolo outros elobi o sol soki no céu babetaki disse. boye eke ekwei na motu ya matias Se lançaram assim no céu, yo caiu barnabas na cabeça de Matias. ezala calme Você, ezala saison na Barnabé, yo fica calmo, espera o teu tempo. basali mosala Fizeram o trabalho, baapôtre os apóstolos. lokola baza bato oyo bayebi saison são os eza só que periode oyo conhecem o biso bato tempo. ezosala É o período que somos nós que estamos a ntango trabalhar. bazoteya na assurance nyonso Quando estamos a pregar, Coordener estamos a Saint-Esprit. pregar com a certeza, ordenado bato com o oyo Espírito bazoya Santo. maboko pamba te Que bato oyo estavam a bayaki vir, maboko não, pamba não, babola não. bazalaki E sim, havia bazolanda liloba na pobre que estavam a nzambe vir para me baye acompanhar a bazalaki palavra deja de na Deus. bomengo na bango Mas que tinha as suas bazoteka riquezas, babie na bango bapropriété vendiam bandako na seus bango bens, balobi casas, nyonso bazomema na campos, makolo ya e baapôtre tudo levavam nos pés kuna dos apóstolos. bato ya koteka bandako Ali os bamosusu vendedores, me bato casas, oyo outras, baza engage na mosala ya que koteya bato foram mosusu engajados a eglize pregar outras ekoli pessoas. mpo A bapotre bazakaka na igreja mosala baluki eloko ya kolia te ya komela te ya kolapa sempre te na obra não procuraram o que de saison ya alimentação, koloba o mbisi que de ezalaki vestir. mosusu O tempo de me oyo pescar koteya peixe liloba era na outro nzambe tempo. eza mosusu E de pregar outro tempo também. ndeko eza na besoin tolobaki awa Irmão, soki oza apotre precisamos, se bato você é bazoya apóstolo, yango par rapport na liloba ozoteya bango estão a vir em relação da palavra que você está a pregar. estce apotre aza oblige kodependre na motu
Será que o apóstolo é obrigado a depender do Ah, homem? bozo yo kazo dependre na mutu. Aqui estão a depender Yem do tazo homem. kota na bandako ya batu alobi boya to sala igreja. Ele que está a entrar nas cada pessoa que vinde para nos fazer uma igreja. Eza loboko ba pesi yo. É a mão que foi Yo dada. zala rempli na Saint-Esprit. Você seja revestido com o Espírito Santo. Na Oriente Cheio. Occident loba yango mo. Oriente, Ocidente, a palavra vai puxar. Bino bo yebite pona ni ndenge ni ngana teka kabila mbara. Você não sabe como a mamãe costuma Nzamba pesa vender na a sua code ya roupa. botekela. Deus tinha me dado código Avant para somba vender. nyo se fo somba na no logo xixi. Antes de comprar tudo, compra uma coisa. Soki olingo fongola balon na yo ya bilamba. Se quer abrir o teu fatos, Il faut sala boy. tem que fazer isto. Nazana code na ngai. Eu tenho meu código. Apôtre azana code na ye. O apóstolo Il tem faut que ser azala código. remplir na Saint-Esprit. Tem que ser cheio Pois do é Espírito Esprit Santo. nzambe nde atindi. É o Espírito de Deus que lhe enviou. Akoki kosala te eloko oyo eza odela na yango. Não pode fazer uma coisa que está em cima daquilo. Il faut kosalela saison oza nani oza Tem apôtre. que operar pela causa do tempo. Você é apóstolo? Apôtre msala na ye afungolaka baeglise yango. O apóstolo, o seu problema é abrir as igrejas. Bapauvre bakoya balobi mutu Os moko te pobres vão azanga vir. eloko. Ninguém faltou uma coisa. Biblia elobi bongo. A Bíblia diz Mutu assim: moko te azanga eloko. ninguém faltou uma Ngai coisa. nazangi suki. Que eu Oyo falto cabelo. azangi classe ya bana kotanga na kotikaka A escola, pauvreté. propina das crianças, não. Mutu nyonso azali kose retrouve. A Bíblia confirma que cada um se encontrava. bongo sikoyo soki bayelinga apôtre suli ekoki na ngai. E se me trazer o kasi sapato babiloko wana que eza chega mpona a mim. communauté. E tudo aquilo é para a ntango comunidade. opesi epai apôtre eza lisu ya yo te. Quando deixa no yo apóstolo, olongola não é mais motema teu. ntango Você mosu tira o apôtre coração. ye mpe aza na suli ete na Pode kati ya ser biloko o wana apóstolo nzambe não amemi tem sapato. eza na kazaki ya Deus chineyare levou. eza na kati E tem casaco do yo kolanda chinelo lisusu te também. kazaki wana napesaki mpo bapesa babola Você não vai Os olhar mais ameixamos, deram bem. para dar aos pobres. soki Você é mau. omemi na maboko na makolo ya apôtre Se longola levar motema nas mãos dos apóstolos, tira o teu coração. koloba te napesaki mpo ete basala boye E não Te, diga que eu yo deu para fazer tika aquilo. apôtre ayebi Deixa o wapi apóstolo saber. akopesa bana na ye biloko Onde napesaki que ele mpo na vai dar babola aos seus filhos? Essas coisas deu para os pobres. aza na mama na ye mobola Ele tem a sua aza mãe na bana na pobre. ye bango mpe bazangi sapato Ele tem os seus filhos que falta sapato também. esalela saison soki ezalaki na Você maboko na yo trabalha por causa do tempo. bayebisi anania Falaram ntango a elanga Ananias, ezalaki ya yo te quando o campo era a lavra, não foi ntango teu. oteki mbongo ezalaki na maboko na yo te Quando vendeste o dinheiro, não estava nas tuas mpona mãos. nini satan akoti yo Por que, que o Satanás entrou? soki opesi moto eloko Se você oferecer alguma na coisa konte ya nzambe na conta de Deus, yo depose tika você deixa, só vai. soki okuta te wana nga moto napesaki ye akabi yango yango Não encontra que é nazote o que tinha dado, ofereceu. awa balobi Aqui disseram, wana bomwana aquilo é a meninice, ngai moto nazwaka biloko ya bato ou a infância. Eu costumo receber as coisas das pessoas. ngai moko nalataka librement Eu próprio costumo vestir livremente, me napesaka bavoisin te mas não costumo oferecer aos nazala na vizinhos. kokoso ya kokaba eloko oyo bapesi ngai epai ya voisin Eu tenho problema de oferecer uma coisa que foi oferecido no vizinho. ngai napesaki yango mama florence Eu ofereci na mamã Florança. naza oblige kogarde balo ya bilamba ya Eu sou bitambala obrigado de guardar po soki te moto wana aza roupa. na probleme bayokatake ye na nzela Senão, aquela pessoa que eu ofereci terá bazoyebisa problema. bato kolongwa na pelo caminho. bomwana kino kokoma Estou a falar nas pessoas para sair na infância até tornar saison na yo homem. ezalaki ntango ozalaki nango na maboko O teu tempo quando tinha na tua mão. message ezokende A mensagem está a caminhar bem? saison na yo ezalaki na maboko na yo O teu tempo quando tinha nas tuas mãos. mais soki opesi deja Se você já sana oferecesse, saison mosusu akosala na aquilo yango é ndenge outro alingi tempo, vai fazer o que quiser. bamosusu baoyo balandi baapôtre soki baimplante baeglise Outro- baprofete Outro que acompanharam-se os apóstolos implantar as igrejas são profetas. apôtre akoimplante eglise O apóstolo vai implantar as igrejas.
Mas os profetas têm serviço. Eles vão entrar na barriga de Deus, no ventre de Deus. O apóstolo já recebeu o poder que lhe foi dado. Está dependendo do terreno do terreno onde está. Está dependendo da pessoa. Pode ser pastor, profetas, pastor, profeta, ensinar, professor que ensina. Oui. Sim. Isso depende muito das pessoas. Está dependendo da pessoa que está dando os dons. Estão a identificar. Outros foi dado como profetas. Profeta entra no ventre de Deus e recebe totalmente. Não vai depender do apóstolo. O apóstolo vai trazer os pés para dar na pessoa que ele tem. Não dos profetas. O profeta também vai fazer naquele domínio. Aos filhos dos profetas disseram: vamos cortar pau para fazer a tenda. Os filhos perguntaram ao profeta: vai conosco? Ele sabe, se acontecer algo, o profeta está lá. Não é problema do apóstolo. Agora é do profeta. O filho inteligente vai dizer: papá profeta, pode ir conosco. Ele sabe, se acontecer algo, temos profetas. Foram a machado a cortar, entrou na água. Nós emprestamos. É o que, filho? O profeta é presente. É baixado. Eu profeta. O profeta pergunta: caiu aonde? Porque o profeta é olho de Deus. Ele sabe. Caiu aonde? Tem que te perguntar. Se você está a falar a verdade. Caiu aonde? Aqui. É aqui. Você costuma falar outro lado. É por isso que você costuma dizer que o profeta não opera. Há coisas que você fala metade. Ele cortou uma lenha. Será que lenha torna ferro para tirar? O profeta faz aquilo somente Deus que lhe manda. É o sacerdote. Não brinca com o profeta. Você está a ir cortar pau e vai lhe deixar. Segundo os Reis 4, quinta-feira a viúva disse: meu marido era profeta. A pessoa aonde eu devo receber meus filhos. O profeta disse: o que eu posso fazer para essa mulher? Porque é você que se apresentou. O que que tens? Eu tenho um pouco de azeite. Vai. E ouvimos que voltou. Mas você... o serviço do profeta é aquele. Tem que operar com o tempo. Trabalha com o tempo. Você não opera com o tempo. Te mandaram no profeta. Você foi no rei. Ele rasgou a roupa. Se o rei da Síria está procurando problema. Segundo o rei, que dia que eu acabei a lepra? É você. Tem que saber te mandaram aonde. Que deu os dons é Deus só. Você deixa a confusão. Pode ser evangelista, outros evangelistas. Vai fora atrás da igreja. Quando o apóstolo planta a igreja, vão os pastores para levar é para interpretar com as vírgulas. Pastor, evangelista, doutor, profeta, trabalha com o tempo. Quem te enviou esse todo é para a perfeição dos santos.
devido da obra do ministério e de l'édification du corps de Cristo. E não coisa para pensar ali, o ministério, Deus deu pela causa do ministério para crescer. Os santos muda da infância para o homem. Por na coria Cristo. Olha nisso azul quem bisa. Tudo isso está endurecendo. Para a igreja, para crescer. Se são 450 profetas de Baal, o corpo do Cristo é mais que aquilo, porque o corpo do Cristo é a maioria. Afin que nous ne soyons point des enfants, toujours des enfants. Para não tornar sempre crianças. Essas pessoas, se cada um vai operar segundo seu tempo, a igreja vai crescer, não vamos ficar mais crianças. O período é tirar a pessoa da criança até no homem. Acompanha bem. Por que trabalhar tirar-te na infância até tornar homem, a vírgula, afin que nous ne soyons point des enfants, afin que não sermos crianças, vírgula, sai naquele período da infância, vai noutra etapa. Les enfants qui font quoi? Les enfants flottants. As crianças que fazem que estão a mania de Deus, hoje não é de Deus. Fica sabendo, você, menina ou menina, desde que nasceram. As crianças andam, vai descer, quero ou não quero, vou comer ou não. Vai comer, vai na cabeça, sim. Posição exata. Não tem posição. Por que ser só criança? Não sabe identificar. Será que você é criança? Você é fiel, cristão, ou cristão, ou aquele que está a tatear. Aquele que é segundo tempo, tem que reconhecer. Esse filho cresceu, não era assim. Aqui mudou, você não. Quando você está tateado, o que vai acontecer? Vai ser levado a todo o vento da doutrina. Como é criança no cresce, o inimigo vai te trazer ofensa, luta, discussão. Está a tatear, a nadar. Vão te levar. Está a ver a tempestade se chegar? Não, ele levanta e leva. Como você costuma dar assim, vão te encontrar no terreno, não é de Deus. Vai embora. Porque na água são peixes que são lá. Se te encontrar à noite na água, se você é rebelde como Jonas, está no ventre do peixe. Se o pescador está apanhado, vai te cortar. O que que seguisse no ventre do peixe? Deixa nadar, você trabalha com o tempo. Todas as doutrinas que levam a Deus das nações. Não. Doutrine para la tromperie des homens. Para a mentira dos homens. Que mulher que vai pregar você vai é o teu problema. Ba profeta na pluriel. Os profetas são em plural, apóstolo plural, evangelista plural, são misturados. Masculino domine. Como são misturados, o masculino vai dominar. Porque quando estão a chamar aquelas mulheres, você não estava para a mentira das pessoas na sua doutrina. Não lhes acompanha. São quem? Para ler ris. Para as suas astúcias, o moyen de la séduction, no caminho da sedução, vão te seduzir.
nos mais caminhos. que professant la vérité Mas dans la charité, bolingo. Você Nous profetizando croissions no à amor, tous égards en celui qui est le chef. vamos Virgule crescer Cristo. em todos Tocou lá, no bacou, que é sabinote. chefe, vírgula, Cristo. Crescemos, C'est de não lui, pode mentir. c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son graças a assistance, todos os laços na sua Nanzela na ye, assistência, pe biso tokangami na ye, e nós et que tous les somos corps bien segurados coordonnés nele, et e todo formant corpo bem un coordenado solide assemblage, e formou sólido tire son conjunto accroissement selon la force segundo o qui seu convient à crescimento chacune de ses parties. na força Biso que cada tosangani na Cristo, mantém naquela parte. toza coordonné, le boko, le Somos colo, to former un coordenados, assemblage a mão, solide. O Na braço, Poete somos msala oyo sólidos ekola. para que esta obra cresça. Parti nyonso ya nzoto ese Todas edifié as partes do corpo edifica-se na kati ya charité. num caminho de amor. Ye azali amour. Ele é o Ye amor, azosangisa biso na está nos amour. unindo no Amour amor. ezala lien oyo ezosangisa biso. O amor Amour ya seja o Cristo. laço que nos Po ete ajunta nós tozala todos. coordonné na assemblage elakisi nga naza Para nós motei. sermos Oyo aza interprète, oyo aza na esta appareil, oyo este aza pregador moyoki, interprete, oyo essa que tem atekaka aparelho, apesi, esse oyo ouvinte, asombi apesi. ele, esta aqui compra, esta aqui dá. Bwana na Kristo formé un tout absolu. Em Cristo Ele formamos salela tudo saison absoluto. okola tika Quer kotikala dizer, mwana você trabalha com tempo para okoyoka crescer, não fica lento. Ecclésiaste 4 criança. verset 9 à 12 Eclesiástico 4, 9 até 12, deux valent mieux qu'un. que dois valem melhor que assemblage kozala bomoko na Olha, Kristo conjunto. kosangana na ye ser unido com Cristo. etalaka bikolo te. Não olha as Ecclésiaste línguas. alobi deux valent mieux qu'un. Eclesiastes Yo diz okokana te que na moto oyo asangani na dois vale Kristo que bato oyo basali lisanga kati na Kristo okoka Você te. não vai conseguir com as pessoas que se conjuntaram Parce em qu'il Cristo. Não vai conseguir. il retire un bon salaire de leur travail. Porque ele recebe Bato um mibale. bom salário do seu Biso trabalho. tomonye experience. Nós vimos a experiência. Toza ekiri totravaillaka na mbinzo. Nós somos grupo, trabalhamos com Confirma eye. o Catato. Vem Toza com ekiri somos grupo. totravaillaka na atato. Nós trabalhamos com o Catato. Chegou no confinamento, Ninga msusu akangami na province. o outro foi preso lá na província devido ao Biso confinamento. bamsusu tozawa. Nós estamos aqui. Biso bamsusu kasi biso bamsusu batia lo sabo. Nós, homens de oração, Biso bamsusu ya oração bamsusu ya nós de koteka. oração, outro Akati ya grupo na defenda biso ya mbinzo. nosso grupo de Catato. Po biso nde toblendaka mbongo wana. Nós que recebe aquele dinheiro. Kokoma ndenge nini mbinzo na biso ekangami mninga akangami Como biso. que vai ser o nosso Catato? Po Ficou lá. province o outro mitu também. kayeba okende te. Porque na província não Nzambe pe ia os mutu te. carros. Deus também não é bafungolikaka homem. mituka ekende batu te. Abre só Até os eu. caminhões a ir, não é pessoa. Tia mbinzo na biso eya biso awa tokoteka. Coloca no carro nosso Catato para chegar aqui, vamos vender. Nosso katato eye toteki Nosso mbongo Catato ebele. Biso chegou, toza kodo vendemos muito toteki. dinheiro. Nós estamos Tozongi- aqui na cidade, vendemos. Tozongisi mbongo. E nós devolvemos mais dinheiro. Biso awa. Nós aqui. Tango biso pe mukoloni kasi mbongo na biso. Biso pe Nós também tozongisi mbongo pedimos kuna. nosso dinheiro. Nós também mandamos dinheiro lá. Tozosala mutation. Estamos a fazer a mitação. Biso totambolaka te. Nós não costumamos andar. Mutuka mutu etambolaka. É o carro que anda. Mituka pe toyebani na bango te kaka nimero ya telefone. Bokende wana bokende kozwa. Os caminhões também não conhecemos somente o número do Besoin telefone. nyonso toza na ngo ya kokende ya province biso toza awa tosombi totindi. Todo desejo de ir na província, nós estamos aqui e enviamos. Oyo ezolonga na province mpo na biso Que estamos a ezokoma. mandar na província até chegar. Yo kokana na bato oyo baza 3. E você vai conseguir, vai se comparar com as pessoas que osalisi são olekisi três. saison molai. Você passaste um Kozala yo tempo moko. longo, ser Ntango só. makambo ezosimba te okangami na mbinzo na yo bo nzambe mpe Quantas kosila. coisas Bo nos awa está- tokomi na nos mbinzo está ya mibale dando. deuxième mbinzo. O Yo teu okangami kuna. catado fica Soki assim, oza vai chorar. irite na baninga. Se você não está unido com os Wana outros, ekobima banyama. ali vai Obani estragar-se, kofinga nzambe. vai começar a ofender Me na Deus. nzambe oyo na Mas lia com nzambe este oyo. Deus, na ligação desse Deus, Est-ce okozala prêt será que será pronto koyeba ete ye nalekisi saison ya a shoro. dizer que passei o tempo da escolha?
awa parti onzamba lobi ezali saison et association des idées. Aqui é associação das ideias. Esta palavra ezali saison et association des idées. É o tempo da associação das ideias. Vai colocar dentro daquele site, vai ali, vai. Não haverá carência. Balobi retirará um bom salário de leur travail. E a Bíblia diz que ele recebe um bom salário dos seus trabalhos. Porque são dois. Me compra aí. Você não costuma deslocar. Se você não Deus comparece contigo. Por isso, a divinidade passa. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Se cair, o outro levanta o seu companheiro. Bravo, outros. Basta um no meio de saison. Estão a mostrar o tempo. Deixa as coisas da meninice ficar só. Está os teus problemas dentro. Se comer até acabar sozinho. Que vai acabar o sábado da roja. Vai passar muitos dias. Tem que até receber dinheiro para comprar arroz. Mas se tem 2, 3, ou você não tem. Nós compramos saco. Vai chegar mais de 3 quilos. Vão te mandar 3 quilos. É para 3 dias. Esses 3 dias, amanhã vai receber o dinheiro. Se um cair, o seu companheiro lhe levanta. Ai, daquele que é só. E que tombe sans avoir un second pour le relever. E que cai, que não tem o segundo para lhe levantar. Pena para ti. Ai de ti, não quer entrar na associação, na igreja não vai, e será quando há problema, quem vai me visitar? Será que te conhece? Você não está na associação com Deus. No tempo de sofrimento vai começar a se identificar. É o fulano, vai passar, vai morrer. Faz já associação nessa ligação com Cristo. Se você é coordenado, vai formar dá a mão. Insolide. Um sólido. Vinde vocês. Um sólido conjunto. E você está sozinho. Se eu não tenho força, minha força está aqui. Se eu sentir que estou fraco, um sólido conjunto. Esse dá mão, esse dá uma coisa. Tira a infância, não fica sozinho. De même si mesma coisa. Se 2 dormem conjunto, eles vão sentir o calor. Calor, é que me bate na me bate. Será que homem, será que mulher ou sangara me bate na me bate? Por isso Deus viu. Se eu botar na muito abeti eu tolo na mabele eu bando com puxa ali suso poi chofeio. Se entrar no corpo, basi ba pesa eu gifle na mnoko. Vai colocar a mão, sentir a quentura. É a tua mulher. Não. Na muito assim na autocar. No autocar. Então hoje será bom. Alguns começa a mão vai na mão do. Eu puxa lá da vantagem. A mulher está sem encostar. Vão te olhar. Essa é a primeira coisa. Será que me pancou? Ou puxa nele sus. Avançar de novo. Só que a pessoa que tu vê. Vai te dar o cotovelo. Da trás. Da trás, assim cotovelo. Pum. Azul e celio. Vai te devolver. Me pergunta o quê? Para sentir a quentura tem que ser duas pessoas. Homem e a mulher. Deixa a quentura tocar quando encontra alguém vai lhe dar o peito. Não. Aquele que é só. Como que vai sentir o calor? Quero calor. A quentura tem que ser. Não quero casar, mas quero a quentura. A mulher prostituta, só 2 minutos vão se juntar, vai sentir a quentura. E se quelqu'un est plus fort qu'un seul? Se um é forte, estão a lutar. Você é mais forte que eu.
Les deux peuvent lui résister. Se somos dois, os dois podem lhe resistir. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. A corda Singa. com 3 fios. Singa bakangi yango batie mususu com 3 fios. A corda com 3 fios. Para você cortar. Não agora. Vão te encontrar ali. Sai na infância, sofreste muito porque você fica só. Não fica sozinho. Nós temos o nosso administrador, Jesus Cristo. Ele. Avec lui. Com ele, c'est la majorité absolue. É a maioria absoluta. Aqui estão a pregar a Trindade. Nesse tempo, aquela corda com 3 fios. João 17 lê. Filho, seja unido como eu sou com meu pai comigo. Você entra em mim, eu no Pai. Ali é a Trindade, a consolação. Vai lendo o capítulo 17 do João. João 17 vai ler. João 14 também vai ler. Vai ouvir a consolação. A verdadeira consolação na Trindade. Eu com Cristo vou ficar aquele que chora à toa. É pena para mim. Aquele que fala Acto 4:13. Viram os apóstolos estão a fazer milagre. Mas essas pessoas são o quê? Disseram, les hommes sans instruction. São homens sem instrução. Irmão, estão dependendo do tempo. Você não me olha no tempo que eu não tinha estudado, formado. Os judeus estavam admirados. Mas essa pessoa não tinha instrução. Não se formaram, não são pastores. Mas as coisas estão a falar com toda certeza. Nós reconhecemos. Eles estavam com Cristo. São eles que andavam com Cristo. As coisas do Cristo entraram neles. É pela primeira vez na Etiópia, os crentes foram chamados cristãos. Foram chamados cristãos pela causa das coisas que faziam com Cristo. É o tempo que estava sozinho. É o tempo que tinha Cristo. E mantém a divindade. 1 Coríntios 1:6 disse. Você não sabe vous êtes les membres de Cristo. Que vocês são corpo membro do Cristo. Você não sabe. 1 Coríntios 12, verset 4 a 26. 1 Coríntios 12. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Há diversidade dos dons, mas é o mesmo Espírito. Não se preocupe. Il y a diversité de ministères, mais il y a le même Seigneur. É a diversidade do ministério, mas o mesmo Senhor. Estamos a te dizer, cresce. Tira naquele teu tempo. Que tira a pessoa na espiritualidade. Queria acompanhar essas mulheres. Essa doutrina. Ministérios são o mesmo Senhor que dá o ministério. Vai encontrar essa igreja. Um cristão, um crente, eu sou crente de muito tempo. Il y a diversité d'opérations, mais il y a le même Dieu qui opère tout en tous. A diversidade da operação é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Ora, o que acontece. La manifestation de l'esprit est donnée selon l'utilité commune. A manifestação de dom espiritual é dado para um conjunto l'utilité commune.
para a utilidade comum. É útil para você que foi preso, para você que está amaldiçoado. É para o mundo inteiro. E ninguém recebe esse dom para você receber e guardar. Por isso estão a lançar a voz viva. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. A foi dado espírito uma palavra de sabedoria. Vai falar coisa, é Deus que falou. É útil para ouvir. Diferencier une parole de connaissance uma palavra de conhecimento segundo o mesmo espírito. Eu vi. Há uma pessoa que está a vir aqui. É a palavra de conhecimento. Não é profeta. Vi dentro de mim, não vou sair, tem pessoa que vem. Il faut te localiser, tem que te localizar para saber o teu tempo. Senão vai dizer. À un autre la foi. O outro a fé. Et par le même esprit. É no mesmo espírito. Dom da fé. Há dom da fé. Outro dia, o meu tio que nasceu com a minha mãe, tinha galinha para dar no outro, estava atrás da minha janela. Quer dizer, está me vendendo. É o mesmo tio que tinha me feitiçado a mão, o braço, aliás. Naquele momento, disseram, eu vou lhe cumprimentar. Outros gritaram, eu tenho o dom da fé. Eu tenho dom da fé, mesmo ver confinamento, quarentena, eu vou pregar. Não é dom da fé, tem alguém que me prendeu? Não fomos prendidos. Antes pregava embaixo, agora estou a pregar a voz viva. Hoje abriram. Aleluia. Oh glória. A voix vive. Aqui a voz viva. Eu tenho o dom da fé, não vai me fazer nada. Outro ano veio, me mandou sentar. Me mandou sentar. Você costuma ajudar o teu pai? Eu tenho dom da fé, Deus do céu. Opera. O tio morreu, eu fui salvo. Você que vai saber. O dom da fé. Você tem. Costuma dizer, eu não vou dormir com fome. Deus vai operar. Não dormir com fome. O meu filho não vai adoecer. O outro dom de cura. No mesmo espírito. Você que dom que tens? Se operar o tempo, se trabalhar no dom de uma outra pessoa, não vai dar. Un don d'opérer des miracles. Un autre la prophétie. Un autre le discernement des esprits. Outro o discernimento dos espíritos. Vai entender que isso aqui está me mentindo. Un autre la diversité des langues. A diversidade das línguas. Você fala todas as línguas dos anjos. Un autre l'interprétation des langues. Outros interpretação das línguas. Não disseram que você tem dom da diversidade das línguas. Não diga que profetas não falam. É o dom de parte. Se Deus lhe dá de falar, você quer que eu pregue em línguas? Você vai interpretar? Nada. Et même esprit opère toutes ces choses. Cada espírito opera todas as coisas. O Espírito de Deus, aquele Deus que opera tudo. Distribuindo a cada em particular, de modo que quiser.
opera no tempo, trabalha no tempo. O dom que Deus te deu, você não quer aquele outro, vai tornar inapto em todos os domínios. É assim. Sim, vai tornar inapto. Se Deus te deu alguma coisa, não vai dar tempo de se mexer tanto. Ontem andamos no Pedro todo dia. Quando estamos no 30, tanto solo uma rocha na tuliza nini lobi na hotel. O que eu vou pregar? Porque não tem tempo. Na come na befika na comida text. Quando chegamos no 30 vai somba pondo minuto wana. É Pedro. Minuto wana na banu a comprar kizaka. Naquele momento eu trabalhei butu. Nazate o vandela de susu nini wana. Não tem tempo de sentar. Que isso é nzambe lobi na hotel nini. O que eu vou pregar Deus amanhã? Porque o carro está não era inapto na domínio. Você é inapto nesse domínio. Por causa era inapto. Porque o trabalho que Deus me deu. Por que você não consegue as coisas? E você não sabe qual é o teu dom. E não conhece o tempo de operar. Pode profetizar. Parcialmente. Mas não é teu trabalho. Pode pregar, não é teu trabalho. Não se precipita a dizer, eu quero pregar. Não. Será que você é pregador? Se é pregador, pode pregar uma dimensão. Não faz a perturbação. Começa a ouvir que dom que você tem para não tornar inapto. Ele dá na pessoa o que quiser. Dom de cura, dom de profecia, dom de ensinar, dom de conhecimento, dom da fé. Segundo Ele quiser, vai te dar se quiser. Não procura associar como esta aqui fez. Um dia que eu estava a seguir Joyce, ela disse, eu queria Deus a cantar, como vi evangelista, ali está a pregar, ali está a cantar. Deus lhe disse, não é teu trabalho. Que tem 2, 3, é uma pessoa. Deus que lhe deu. Não começa a forçar, senão vai tornar inapto. O corpo é único. É como tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, à reprendre, secondement les prophètes, prophètes, troisièmement les docteurs. Les prophètes vont aller dans l'Église. Os profetas na igreja. Selon Luc 1, segundo Lucas 1. Ana era profetessa na igreja. Ana estava troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis les dons de guérir, de secourir, dons de secourir pesa. Há o dom de segurança, que tem a carência, vai levantar. Quer dizer, eu tenho muitos dons. Você é aquele que ajuda. Você limita-se no dom da ajuda. Se vai acrescentar algo, vai. Mas o outro é doutor, lhe deu também o dom da ajuda. Se você tem um dom da ajuda, limita-se ali. Que tem o dom de governar. Na família, se uma pessoa responsabilidade, na família, se te dar uma responsabilidade, dirige a pessoa bem, não vamos discutir. Você tem estratégia de falar. Aqueles que vierem governar família, você tem o dom de governar a tua casa, a tua família. Na comunidade pode te dar também para dirigir os outros. Se o dom que tem já tem, se dizer a pessoa, vamos contribuir, costuma te ouvir. É o dom, não tem outra pessoa. O outro vai dizer, pede dinheiro na igreja. Você sabe, entenderá que é um trabalho que pediu dinheiro para edificar a igreja, não fez o trabalho.
mbongo yo mtozo sensibiliser ba alguém faleceu, você está sensibilizando a pessoa. Kozala dynamique na domaine wana po ya você tem que ser dinâmica naquele domínio porque o teu dom. Localiser nini ezali saison na yo. Será que pode localizar qual é o teu tempo? Saison mususu para você costuma fazer num outro tempo além do tempo que tem no teu trabalho. Disserão que o dom de parler diversas langues. O dom de falar diversas línguas. A possibilidade de falar língua, inglês. Deus deu aquele língua. Os outros não têm emprego, mas a graça de interpretar tem dinheiro mais que necessário. Tous sont-ils apôtres? Deus está a perguntar, será que todos são apóstolos? Como abrir a igreja onde não tinha pessoas. Será que você tornaste apóstolos? Tous sont des prophètes. Todos são os profetas. Todos têm o dom de cura. Será que todos têm o dom de governar? 3 dias vão te dar a pessoa. Verset 30. Já foram por aspirez au don le meilleur. 32 diz, mergulha-se no dom maior, o melhor. O que Deus escolheu para ti é melhor. Seja mergulhado, entra-se no dom que te deram como dom melhor. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. E vou vos mostrar mais caminho para excelência. Quer dizer, se a pessoa entender o tempo que estou a sair na infância, o tempo é sair na infância e tornar homem, o adulto. Quer te tirar da infância. Você entra naquilo que não é teu. Se você inspirar-te, o dom melhor que Deus te deu, a verdadeira escolha. Nós temos uma escolha verdadeira que é Cristo. Se Deus escolheu uma coisa para ti, não despreza. Não despreza. As igrejas que eu costumo pregar. No mundial não é igreja. O ser das pessoas. Eu gosto. Quando há situação do dinheiro, eu trouxe muito dinheiro lá. A igreja do pastor Emílio. Se você ver, vai com aquela pessoa. Eu gosto daquelas igrejas. Antes de começar a pregar, se é para os presentes, estou a falar. E vão vir com muitas coisas e muitos dinheiro. É o dom que Deus tinha me dado. Eu não procuro onde que me manda. Disseram aqui, se você inspirar este dom, engolir, mergulhar, sentar e alegrar-se e confirmar que Deus que me deu. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vou mais vos mostrar o caminho para excelência. Se tiver aquilo que te deram a trabalhar, se não fazer, como que vão te dizer que depois Deus multiplicar? Você pensa que os dons estão a multiplicar-se? É sentar e dormir. Tem que aspirar o que te deu. Anegas que Deus que me deu. Não chama coisa que Deus te chamou bem, você chama mal. O meu povo destrói-se falta de conhecimento. Não sabia. Por isso demorasse muito tempo só. Desde que Deus te disse segura na cabeça vai acabar. Você sabe assim, falta de conhecimento. Cada coisa pergunta a Deus o que vou fazer. Porque ele é muito insistente. Salmo 1, 25.
Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos zombadores. Mas o que ele faz no justo, que vai sair no tempo da infância, será como um árvore plantado près será como árvore plantada no ribeiro, que donne son fruit en sa que saison. dá o seu fruto no seu tempo. Você não aceita que todo o tempo para te dar frutos. Cada tempo tem as suas coisas. Quando era menino, falava, pensava, resonava como menino. Devenir grand, j'ai aboli tout ce qui était de l'enfance. Quando tornei adulto ou homem, eu deixei tudo da infância. Se você ficar no tempo só, a espiritualidade vai embora. Sabe que você é adulto. Se você não tornar homem, ali vão te contabilizar. A espiritualidade vai embora. Tudo que ele vai fazer vai ter sucesso. Tenta ainda fazer, vai ver o tempo de Deus, se não vai ter sucesso. Inspira no dom de Deus. Profecia. A espiritualidade está pausada no tempo. A divindade, o tempo também conta. Quando era menino ou criança, comer, beber, vai tatear. Mas se crescer, saison égale enfance. o tempo igual à infância. Quando era menino, fazia aquilo. Enfance égale âge de apprentissage. Infância igual à idade da aprender. Âge de la vie na définition. La saison, c'est l'âge de la vie. O tempo é a idade da vida, como vimos. Essa é a definição dicionário. É a definição do dicionário. Não veja só tempo de semear, só se você ficar só criança, espiritualidade, aprendizagem. A idade, a meninice é a idade de aprendizagem. Deus quer nos levar como criança, nos aprender como crescer. Se não quero aprender, o que não quero aprender foi chamado ignorante. 1 Samuel 3, versículo 1 até 11. Quando levaram Samuel, não sabia a voz de Deus. Deus não tinha se revelado nele. Foi chamado, foi na Elias. Elias disse, vai dormir. A segunda vez, vai dormir. Foi na Elias, foi dormir. Terceira vez, foi também na Elias, sacerdote. Quando lhe chamaram mais, Samuel, il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle. Se te chamar, diga que fala. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. O Senhor veio se apresentar e Samuel répondit. Samuel respondeu. Parle, car ton serviteur écoute. Fala enquanto o teu servo, alors l'Éternel dit à Samuel, escuta. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de tous. Vou fazer algo que vai lançar o tremor nos ouvidos de muitos em Israel. Não seja só menino ou crianças que não sabem. Tem que Elias, tem que ir na Elias, sacerdote, vai te ensinar e dizer que essa vez se te chamar é Deus, não é só eu. Você está a virar num só sítio. Esteja ali para te ensinar, para você trabalhar segundo o tempo. Com Cristo
a corda está bem ligado fortemente. Está ligado. Está ligado. Só que eu linguei para aprender. Se não quero que te aprenda, vai ficar ignorante. A divinidade vai embora. O choro será tua partilha. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, te agradecemos. Começaste conosco, findaste conosco. Que a sombra do Onipotente a seguir do trabalho está na tua mão. Estamos embaixo do sol, precisamos da tua ajuda. Por favor, seja a nossa partilha. Que vão ouvir esta palavra para alcançar a graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.